Paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos, caros ouvintes da Palmeira Seráfica. Hoje, conheceremos a edificante história do bem-aventurado Frei Sebastião de São José. Bem-aventurado Reverendo Padre Frei Sebastião de São José, mártir da Primeira Ordem. Ano do Senhor de 1610, sob pontificado de Sua Santidade o Papa Paulo V. O Padre Sebastião de São José é um dos mais ardorosos apóstolos e um dos mais corajosos mártires oriundos da província reformada por São Pedro de Alcântara. Ele nasceu em Medina del Campo, na Espanha, de pais nobres e ricos. Seu pai, Diogo de Benevento, e sua mãe, Isabel Sanches, ambos de ilustre linhagem, eram igualmente modelos de piedade. Nutriam uma profunda devoção ao santo mártir Sebastião, patrono de uma das igrejas da cidade, cuja festa era celebrada todos os anos com grande solenidade. Quando Deus lhes concedeu um filho, no ano de 1566, colocaram-no sob a proteção do santo, de quem recebeu o nome. O menino, porém, estava destinado a ter com o glorioso mártir uma semelhança ainda mais elevada que a do nome. Deveria morrer, como ele, pela sua fé. Tornada viúva e ficando sozinha com seu filho, a mãe de Sebastião não teve outro cuidado senão educá-lo segundo Deus. Os felizes frutos de seus esforços não tardaram a manifestar-se, e, ainda muito jovem, o menino já deixava entrever, por muitos sinais, aquilo que um dia viria a ser. Era um anjo, diz o cronista, em toda a acepção da palavra, uma bela alma e um belo corpo. Tinha modos doces e amáveis, uma voz suave, e os olhos azuis e puros como o céu da Espanha. Seu maior prazer era construir altares, desenhar imagens de santos ou arrumar os ornamentos da igreja. Frequentemente reunia seus pequenos companheiros, e subindo sobre um banco, como um pregador em sua cátedra, exortava-os a ir ensinar aos mouros as verdades da fé. Certa vez, caiu do alto de seu banco e feriu-se na cabeça com tal profundidade que o sangue começou a correr. Veja, mamãe, disse-lhe sorrindo ao chegar em casa, já derramei um pouco do meu sangue pela conversão dos infiéis. Palavras de criança, pronunciadas talvez sem maior reflexão, mas que prenunciavam, com demasiada clareza, o destino do piedoso Sebastião. Se sua mãe ainda vivia quando ele morreu, certamente deve ter se recordado dessas palavras proféticas de seu bem-amado filho, adorando os desígnios do Senhor, que desde tão longe prepara, em sua infinita providência, os acontecimentos por ele determinados. Entretanto, o jovem Sebastião prosseguia com êxito seus estudos clássicos no colégio dos padres jesuítas, e sua inteligência, assim como seu coração, desenvolvia-se para a maior glória de Deus e o fortalecimento da religião. Desde essa época, Sebastião manifestava uma ardente devoção à Santíssima Virgem, sob cuja invocação se havia colocado de modo especial. Todos os dias recitava, com muita piedade, o seu terço em honra de Maria Santíssima, de joelhos diante de uma estátua ou de uma imagem representando a Mãe de Deus. Parece-me, dizia ele, como se, na minha presença, alguém desse um bofetão em minha própria mãe, quando passa diante da Santíssima Virgem Maria sem inclinar a cabeça. Jamais deixava de seguir piedosamente o sacerdote que levava aos enfermos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ou então, se por acaso lhe fosse impossível cumprir esse piedoso dever, ao ouvir o toque do sino que anuncia aos fiéis que uma alma está prestes a comparecer diante do tribunal de Deus, imediatamente ajoelhava-se e recitava um Salve Regina. Essas práticas acenderam no coração do jovem Sebastião um ardente amor por seu Deus, juntamente com um grande desejo de abraçar a vida religiosa. Era sobretudo pela leitura das cartas dos padres jesuítas, nas quais relatavam os sofrimentos e perseguições que padeciam no Japão, ou a morte corajosa de algum de seus irmãos, que ele sentia-se mais profundamente atraído a imitá-los e mais desejoso de morrer, como eles, pela sua fé. Sua mãe, julgando que ele estivesse destinado a ingressar um dia na companhia de Jesus, enviou-o a Salamanca. Ali concluiu seus estudos, aprendeu o grego e o hebraico e, ao mesmo tempo, aproveitava os momentos livres para visitar os conventos e inspirar-se nos exemplos dos veneráveis religiosos que neles habitavam. Todas as sextas-feiras, aproximava-se do tribunal da penitência e permanecia depois em meditação aos pés do altar. No dia seguinte, assistia à primeira missa e recebia a Sagrada Comunhão. Embora fosse muito rico e pudesse levar a vida alegre dos estudantes nobres, fugia, ao contrário, da companhia deles e encerrava-se em seu quarto, diante de seus livros. Seu dinheiro servia-lhe para socorrer algumas famílias necessitadas. Todos unanimemente elogiavam suas belas qualidades: ardor no trabalho, modéstia inalterável, pureza ingênua e imaculada, devoção séria, piedade sincera e uma caridade incansável. Após 7 anos de estudos, tendo atingido a idade de 18 anos,
começou a pensar em pôr em prática o projeto que há muito tempo havia formado: abraçar a vida religiosa. Sua família, em geral, era contrária a essa decisão, e sua mãe parecia sofrer muito com tal perspectiva. Uma luta travou-se então no espírito do jovem, entre os afetos terrenos e aspirações mais elevadas. Hesitou por longo tempo e, por assim dizer, abandonou-se à decisão de Deus, fazendo uma confissão geral de suas faltas e realizando um retiro de 8 dias junto aos padres jesuítas. Certa noite, foi despertado pelo toque dos sinos dos frades menores da cidade, que anunciavam as matinas. No dia seguinte, o mesmo fenômeno se repetiu. Ele viu nisso uma manifestação da vontade do Senhor. Para pôr à prova suas forças, naquela segunda noite permaneceu em vigília, deu várias voltas ao redor de seu quarto descalço e dormiu no chão. Algum tempo depois, despediu-se dos padres jesuítas, de sua mãe e de seus familiares, e foi receber o hábito da ordem no convento de Zamora, na província de São Paulo. Aquela morada calma e pacífica pareceu ao bem-aventurado jovem um verdadeiro paraíso terrestre. Nela, experimentou uma tranquilidade até então desconhecida e respirou como que um celestial perfume de bem-aventurança e serenidade. Seu noviciado foi tal como se podia esperar, uma sequência ininterrupta de orações, austeridades e mortificações. Fez sua profissão de fé no mesmo ano em que o Papa Sisto V publicou a bula que regulava as condições dos votos religiosos. Embora ele preenchesse todas as condições exigidas, seu guardião, por ocasião da publicação da bula, declarou-lhe que as portas do convento estavam abertas e que, se assim desejasse, poderia retornar ao seio de sua família. Sebastião, porém, sem a menor hesitação, preferiu consagrar sua vida a Deus e permaneceu no convento. Até então, Sebastião havia sido modelo de virtude, tornou-se agora um modelo de santidade. Todas as perfeições que os religiosos mais antigos só adquirem à custa de muitas penitências, mortificações e após longos e penosos esforços, ele as possuía quase sem esforço e sem luta, pareciam-lhe naturais. Tornando-se sacerdote e pregador, sua excessiva humildade foi, a princípio, um obstáculo, fazendo dele, por algum tempo, um orador seco e sem unção. Mas logo triunfou dessa falsa vergonha, que era ainda mais prejudicial ao próximo do que a si mesmo, e passou a figurar entre os mais renomados oradores de púlpito. Incansável e inesgotável, pois tinha fecundidade que nasce da riqueza do coração, pregava muitas vezes até 3 sermões no mesmo dia, correndo, por assim dizer, de uma aldeia a outra, enfrentando chuva, neve, maus caminhos e sempre descalço. Por isso, feria os pés nas pedras e nos espinhos do caminho, e, quando, ao vê-lo todo ensanguentado, o repreendiam com doçura por não tomar cuidado onde pisava, ele respondia: "É que, de fato, tenho outras coisas em que pensar." Caminhava absorto em Deus, ocupado em recitar salmos ou em fazer orações. Tudo o que via durante o caminho, tudo o que ouvia, o canto dos pássaros, o sussurrar do vento nas árvores, o murmúrio de uma fonte próxima, as flores, os frutos, tudo lhe servia de ocasião para elevar o coração ao seu Criador. Aos que viajavam com ele, falava das maravilhas da natureza, ou então narrava as vidas dos santos, tirando delas piedosas lições. Quando se hospedava numa casa para passar a noite, frequentemente prolongava a conversa até altas horas, mantendo sob o encanto de sua doce eloquência não só os anfitriões, mas também os vizinhos que acorriam para ouvi-lo. Visitava às vezes os conventos de religiosas, e cada uma dessas visitas era seguida de um sermão, sempre ouvido com recolhimento e grande fruto espiritual. As boas irmãs diziam sempre que saíam dessas pregações mais piedosas, mais devotadas a Deus e mais fortalecidas contra as tentações do demônio. Não causará espanto que o padre Sebastião, com seu zelo infatigável e sua palavra persuasiva, tenha reconduzido ao seio da igreja muitos pecadores extraviados, e até mesmo levado certo número de pessoas mundanas a abraçarem a vida religiosa. Esse era o feliz fruto de seus sermões, aos quais sempre acorria grande multidão de fiéis. Não que ele buscasse os êxitos fáceis dos oradores mundanos, mas porque tinha unicamente em vista o bem das almas, e já gozava da reputação de um santo. No meio dos trabalhos de um apostolado tão penoso, mal se pode imaginar que o bem-aventurado ainda se impusesse mortificações, jejuns e vigílias. No entanto, nada é mais verdadeiro, por mais improvável que possa parecer. Durante todo o advento e nos 7 jejuns de São Francisco, alimentava-se unicamente de pão e água, e ainda assim escolhia o pão mais seco e mais escuro. Quando comia legumes, polvilhava-os com cinzas. A única sopa que se permitia consistia em água quente com sal, na qual mergulhava pedaços de pão. Frutas e carne eram-lhe coisas praticamente desconhecidas. Não se deve pensar que, quando exercia o ofício de guardião, impusesse aos seus religiosos os mesmos jejuns e a mesma alimentação austera,
Ao contrário, cuidava com grande zelo para que nada lhes faltasse. Sob o pretexto de que eles trabalhavam mais e eram menos robustos que ele, obrigava-os a comer peixe ou carne e a beber vinho. O bem-aventurado, para descansar das fadigas do dia, passava a noite sobre uma tábua mal aplainada, toda cheia de nós e asperezas, e tão estreita que mal podia acomodar metade de seu corpo. Era ali que ele se estendia e, com a cabeça apoiada sobre uma pedra como travesseiro, orava ou meditava até que o sono viesse. Tinha por veste uma túnica suja, rasgada, toda feita de remendos e pedaços, e tão fina que mal o protegia do frio. Todas as noites, se flagelava até o sangue com golpes de disciplina, mesmo quando voltava exausto de suas jornadas evangelizadoras. À meia-noite, levantava-se, punha-se de joelhos e recitava suas orações. Jamais tomou como pretexto o cansaço da véspera ou das fadigas que o aguardavam no dia seguinte para se furtar a esse dever. Quando partia em viagem, assim que saía do convento, deixava de lado a dignidade de guardião, prometendo obediência ao seu companheiro como se este fosse seu superior, nada fazia senão por ordem dele ou com sua permissão. Sempre muito humilde em suas relações com os subordinados e muito doce quando se via obrigado a repreender algum deles, empenhava-se em tornar fácil e agradável a vida de abnegação que haviam abraçado. Não se recusava a tomar parte nos trabalhos mais penosos e até nos mais repugnantes. Ajudava os noviços a limpar o convento, e sua maior felicidade era poder aliviar os irmãos e poupá-los de fadigas. Sua caridade cristã manifestava-se ainda nos cuidados que prestava aos enfermos. Sentava-se junto ao leito dos doentes e sabia encontrar palavras doces de encorajamento e de esperança, que tornavam mais suportáveis os sofrimentos que eles padeciam. Os agonizantes, estreitados em seus braços, expiravam com maior paz, e esses deveres de piedade, que para a maioria dos homens são motivo de temor, ele os cumpria com simplicidade, sem ostentação, considerando-os como os primeiros deveres de um guardião para com seus religiosos, de um superior para com seus subordinados. Fazia ainda mais. Lavava os pés dos doentes, tratava-lhes as feridas, preparava os remédios de que necessitavam, com cuidado e uma delicadeza que bem poderiam ser invejados por uma irmã de caridade. Nos hospitais, sua chegada era saudada com gritos de alegria, e sua simples presença parecia devolver vida aos moribundos. Em suma, era o discípulo fiel de aquele que disse: os pobres e os desventurados são meus filhos prediletos e amai-vos uns aos outros. Embora se prodigalizasse, de corpo e alma, pelo bem-estar físico e moral daqueles que o cercavam, o padre Sebastião era constantemente assaltado por um pensamento que o perseguia como um remorso. Ele pensava nos infelizes que, espalhados pelo mundo, estavam privados dos auxílios da religião cristã, que sequer a conheciam, que jamais dela haviam ouvido falar. E todos os dias se recriminava por ainda não estar no meio deles, para lhes mostrar e abrir os caminhos do céu. Não haviam ainda se passado 2 anos desde que pronunciara os votos, quando, pela primeira vez, tentou pôr em execução esse belo projeto. Partirá sem se despedir de sua mãe nem de seus parentes, e já havia alcançado Sevilha, de onde esperava seguir para as Ilhas Filipinas. Subitamente, porém, chegou-lhe um breve do núncio apostólico, que o deteve no caminho e lhe ordenou que regressasse. Por 2 outras vezes, tentou a mesma empreitada e encontrou os mesmos obstáculos intransponíveis, ordens de seus superiores, obtidas sem dúvida pelas lágrimas de sua mãe. Ele rezou, suplicou, escreveu aos seus superiores as cartas mais eloquentes, tudo foi em vão. Entretanto, tinha como que um pressentimento secreto de que estava destinado ao martírio. Certa vez, uma piedosa terciária franciscana, Helena Martínez, anunciou-lhe que morreria trespassado pelas flechas dos infiéis. Em Gandia, uma clarissa de grande santidade confirmou-lhe essa predição. Restava-lhe apenas tomar-se de paciência, e ele assim o fez, não sem sofrimento interior. Meu Deus, dizia ele, quando realizareis as vossas magníficas promessas? Quando poderei, enfim, derramar meu sangue por vossa glória? Enfim, chegou o dia tão longamente desejado. 50 frades menores partiram de Cádiz, e o padre Sebastião, cujas eminentes qualidades há muito eram reconhecidas, foi nomeado superior e diretor da missão. Sua humildade protestou em vão, foi-lhe forçado a aceitar tal dignidade. Apressemo-nos em acrescentar que ele não tirou proveito algum das prerrogativas ligadas a esse cargo. A bordo do navio, sua conduta em nada diferia da do mais humilde dos irmãos. A vida dos missionários era tão regulada como se estivessem em um convento. Levantavam-se à meia-noite para a disciplina e para a meditação. Em seguida, cantavam as matinas e, ao nascer do dia, confessavam-se e aproximavam-se da sagrada mesa. De tempos em tempos, o padre Sebastião fazia uma leitura piedosa, que comentava depois com sua habitual eloquência.
ou então reunia os marinheiros e os homens da tripulação à popa do navio e, com palavras simples e comovedoras, os exortava a amar o Deus Todo-Poderoso e Todo-Bondoso, que lhes havia dado ser. Desembarcaram em Vera Cruz e, passando pelo México, chegaram a Acapulco, de onde retomaram o mar sob um tempo terrível. Para cúmulo de desgraças, a peste rompeu repentinamente. Vários marinheiros e 8 missionários pereceram, vítimas do flagelo. Pode-se imaginar que, durante aqueles dias de provação, o bem-aventurado Padre Sebastião não poupou nem suas forças nem sua saúde. A toda hora do dia e da noite, era encontrado junto ao leito dos enfermos, consolando-os, cuidando deles, ouvindo-lhes as confissões e preparando-os para uma boa morte. Ele próprio acabou por contrair a doença, mas, felizmente, não tardou a recuperar-se. Pouco tempo depois, chegava a Manila, termo de sua viagem. Seu primeiro cuidado foi aprender o idioma do país, e o japonês, que em breve passou a falar como sua própria língua materna. Seus superiores, conhecendo seu zelo incansável, nomearam-no pastor dos japoneses católicos da ilha de Manila. Manteve esse ofício durante os 2 anos que empregou na instrução dos espanhóis da cidade. O general que comandava em Manila mantinha, havia já bastante tempo, o rei das Molucas e 5 outros príncipes, que haviam reinado sobre ilhas vizinhas, em cativeiro. O padre Sebastião nada poupou para convertê-los. Rezou, mortificou-se e, durante vários meses, instruía-os nas verdades de nossa santa religião e nos erros do maometismo. Desses príncipes, 5 abjuraram o culto mentiroso e receberam o batismo. Somente o rei das Molucas e seu filho permaneceram firmes na incredulidade, mais por amor aos prazeres, sem dúvida, do que por verdadeira convicção. Contudo, consentiram que o padre Sebastião fosse pregar em seu reino. Imediatamente, com ardor indomável, o piedoso missionário pôs-se a aprender o idioma das Molucas e, com a autorização de seus superiores, embarcou para Ternate, a maior ilha do arquipélago, acompanhado do irmão Cristóvão Ruiz e de alguns soldados comandados por um coronel. 2 outros religiosos, que haviam partido em um segundo navio, o padre João de São Jerônimo e o irmão Antônio de Santa Ana, foram capturados pelos holandeses e só chegaram mais tarde a Ternate. Assim que os 4 servos de Deus se reuniram, começaram a ensinar a fé católica àquelas populações idólatras, os padres pregando, os irmãos dando exemplo de todos os sacrifícios e de todas as virtudes. Cristãos extraviados voltaram ao redil, infiéis receberam o batismo, e tudo fazia crer que o padre Sebastião, feliz no meio de seu povo, ali se fixaria para sempre em Ternate. Quando, de repente, soube-se que ele havia resolvido partir para Matel. Tratava-se de outra ilha do mesmo arquipélago, mas habitada por uma raça selvagem e indomável, ainda não suavizada pelos preceitos do Evangelho. Jamais algum missionário havia ali penetrado. Tentar fazê-lo era expor-se a uma morte quase certa. Por isso, todos os amigos do padre Sebastião procuraram dissuadi-lo de tão perigosa empresa. Conjuraram-no, pelo sangue de Cristo, a permanecer no meio deles, a não os abandonar por causa de alguns hereges. Mas lágrimas e súplicas, tudo foi inútil. O padre Sebastião escolheu como companheiro o irmão Antônio de Santa Ana, cujo zelo, ardor pela propagação da fé e sede de martírio bem conhecia. Em seguida, embarcou com alguns católicos índios e 5 comerciantes portugueses. Logo ao chegar, os missionários foram favoravelmente acolhidos pela rainha e pelos habitantes do lugar. A princesa contou-lhes que, por muito tempo, havia conservado junto de si um sacerdote católico, cujas conversas a haviam disposto de maneira favorável para com os adoradores de Cristo, e até mesmo a haviam preparado para receber o batismo. Grande foi a alegria e a surpresa do padre Sebastião. Distribuiu crucifixos e rosários às pessoas mais influentes e pregava sempre que encontrava ocasião. Todas as noites, voltava ao navio, onde passava a noite em oração, pedindo a Deus que lhe concedesse a graça de levar a bom termo tão nobre e tão piedosa empresa. Entretanto, havia junto à rainha algumas pessoas que viam com maus olhos a influência cada vez maior dos missionários. Um mouro da ilha de Tagolanda, que dispunha de certo número de soldados, resolveu livrar-se dos santos sacerdotes por todos os meios possíveis, ainda que para isso tivesse de recorrer à astúcia e ao assassinato. Com mentiras e traições, insinuou-se nas boas graças do padre Sebastião e agiu de tal modo que o santo missionário decidiu acompanhá-lo numa visita à ilha de Tagolanda. Mal haviam os missionários, demasiado confiantes, desembarcado, foram assaltados com pedras e flechas por uma população furiosa. Os cristãos índios que haviam querido acompanhá-los sofreram o mesmo destino. Depois, as santas vítimas, após serem ultrajadas da maneira mais grosseira, foram decapitadas, e suas cabeças foram levadas pelas ruas da cidade, espetadas em lanças.
O padre Sebastião contava então 42 anos. 18 de junho de 1610. Deus quis testemunhar, por milagres resplandecentes, quanto lhe fora agradável o devotamento de seu servo. O corpo do bem-aventurado, amarrado a pesadas pedras e lançado ao mar, flutuou sobre as ondas e pôde ser recolhido por seus amigos. E durante várias noites consecutivas, viu-se, exatamente no lugar onde ele havia sucumbido, erguer-se uma cruz luminosa. Esses prodígios levaram muitos infiéis a abraçar a religião católica. Algum tempo depois, para honrar a memória do corajoso mártir, o Papa ordenou que se realizassem procissões em sua honra e mandou abrir um processo para investigar sua vida e seus milagres. Bem-aventurado Frei Sebastião de São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.